Pessoal, bom dia a todos. Bom dia, gente. Que bom. Como o nosso irmão Rômulo mencionou, estamos estudando a temática dos dons espirituais. Obrigado. Já falamos sobre alguns dons. Como o dom de evangelista, o dom de pastor. E hoje vamos desenvolver o tema que aparece aqui, o dom de ensino. Vamos novamente orar pedindo a bênção do Senhor. Pai, rogamos a Tua assistência a fim de que a Tua palavra seja comentada de maneira fiel, que o Teu Espírito nos edifique através dela e nos impulsione ao serviço cristão, à apreciação daqueles que já descobriram seus respectivos ministérios no corpo de Cristo, que é a Tua igreja, e também rogamos a Tua direção para aqueles que ainda estão à procura, buscando identificar os dons espirituais. Ajuda-nos, abençoa também as demais classes e professores e professoras, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós encontramos 3 referências explícitas ao dom de ensino no Novo Testamento, estão projetadas. Talvez a mais conhecida delas é aquela que se encontra em Romanos, que diz: o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Isto é, faça isso com dedicação. Também, quando Paulo menciona esse assunto dos dons espirituais, na primeira carta aos Coríntios e na carta aos Efésios, ele menciona mestres. Na carta aos Coríntios, no texto indicado, a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres. Mestres é uma referência àqueles que exercem o magistério, que se ocupam ou se dedicam do ensino na vida da igreja. Essa mesma ideia aparece em Efésios, no texto que diz: ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, é um dom absolutamente evidente quando nós lemos a palavra de Deus. Pois bem, todos os dons são importantes na vida da igreja. Esse é um ponto pacífico. Assim como cada órgão do corpo humano tem sua função, essa é uma imagem que a Bíblia utiliza para tratar do assunto dos dons espirituais. Ela compara os dons aos órgãos ou membros do nosso corpo, e a igreja é descrita como o corpo de Cristo. Essa é uma das imagens que o Novo Testamento apresenta. Assim como cada órgão do corpo humano tem sua função, esse é o caso de cada dom. Alguns órgãos, no entanto, são mais necessários e úteis que outros. Por exemplo, uma pessoa pode viver sem vesícula ou baço, mas não pode viver sem fígado. Pode viver sem mãos e pés, mas não pode viver sem cabeça. Isso também é verdadeiro no caso dos dons. Vários autores entendem que quando Paulo diz, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 31, procurai com zelo os melhores dons, vários autores entendem que Paulo tem em mente dons que impactam mais que outros, que têm um alcance maior. Por exemplo, no contexto da própria igreja de Corinto, é muito claro isso, havia uma espécie de frenesi, de grande procura pelo dom de línguas, e Paulo mostra no capítulo 14 que é preferível ter o dom de profecia que o dom de línguas, porque o dom de línguas, ele só faz sentido na vida da igreja se houver quem saiba interpretar as línguas.
Se não houver intérprete, quem fala em línguas fala mistérios. Esse é o argumento de Paulo. A ponto que o dom de profecia não precisa de intérprete, ou seja, a pessoa que porta esse dom, ela mesma entrega diretamente a mensagem de Deus. Então, nessa perspectiva, existem dons que são mais impactantes ou que são mais, por assim dizer, independentes que outros. O dom de ensino, por exemplo, é vital ao povo de Deus. Usando essa ilustração, ou tomando essa ilustração da biologia, existem no corpo humano órgãos que são vitais e órgãos que não são vitais ou essenciais. O dom de ensino é vital ao povo de Deus. Isso explica porque é facilmente encontrado em todas as igrejas. Você pode fazer uma rápida reflexão, aí uma recordação, na igreja onde você passou, seja na Bahia, seja no Pará, seja no Paraná, seja no Mato Grosso, seja em Minas Gerais ou Espírito Santo, em toda igreja tem gente que se dedica com maestria, com excelência ao ensino. Então, esse dom, me permitam um termo, é batata, a gente encontra em todo lugar. Trata-se de um dom muito mais frequente que os dons de evangelista, governo, administração e discernimento espiritual. Muito provavelmente, a manifestação contínua desse dom, do dom de ensino, se deve à natureza da missão da igreja. Jesus, o mestre ou professor por excelência, declarou: "Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado." Em outras palavras, na medida em que o reino de Deus se expande na terra, que a igreja cresce, avança, é fundamental para a existência da igreja, é essencial que os ensinamentos de Cristo sejam transmitidos, comunicados, compartilhados, ensinados. Talvez seja por essa razão que a gente encontra esse dom sempre que se depara com uma porção, uma parte do povo de Deus espalhada na face da terra. Notem, quero aqui enfatizar, eu não estou dizendo que existem dons que são desnecessários ou inúteis. O que eu estou, sim, ressaltando é que alguns dons se revelam, parecem ser mais essenciais, mais indispensáveis à vida da igreja que outros, como é o caso do dom de ensino. Os discípulos, aqueles que receberam, que ouviram essas palavras de Jesus, conhecidas como a grande comissão, eles receberam a incumbência de transmitir o que Jesus lhes tinha ensinado. Justamente esses, que tinham recebido essa incumbência, eles viram o próprio Senhor Jesus ensinando ao longo de 3 anos. Fizeram estágio em tempo integral com o melhor professor que houve. Isto é, aqueles que em alguns anos seriam os professores da igreja, antes foram alunos, aprendizes do mestre por excelência, que é Cristo. Quando Jesus foi assunto aos céus, os discípulos, agora apóstolos, passaram a ser os protagonistas na missão. E eles colocaram em prática a ordem de Jesus e instruíram outros a fazer o mesmo. Notem o que Paulo diz a Timóteo: "E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros." Esse versículo, a gente pode compará-lo a uma corrente. Uma corrente tem aros ou anéis. Notem de forma explícita 4 anéis nesse versículo, nessa corrente. Primeiro anel, Paulo. Paulo transmitiu a Timóteo, segundo anel, ou aro, e incumbiu Timóteo de transmitir o que ele tinha ouvido do próprio Paulo a homens fiéis, que, por sua vez, deveriam instruir outros. Paulo, Timóteo, homens fiéis e idôneos que deveriam transmitir isso a outros.
Então, esses 4 elementos são evidentes nesse versículo, mas existem outros que estão presentes, ainda que de maneira invisível, de maneira não explícita. A gente sabe que Paulo, uma vez convertido, ele aprendeu bastante coisa com Barnabé. Foi Barnabé que foi buscar Paulo e o levou a Antioquia. E ali, durante um ano eles ensinaram a igreja. Barnabé, por sua vez, aprendeu com os apóstolos. Na medida em que o evangelho se expandiu, os cristãos foram perseguidos e novas igrejas foram plantadas, quando os apóstolos em Jerusalém escutaram falar que havia uma obra espiritual em Antioquia, eles enviaram Barnabé para aferir, para verificar as coisas em Antioquia. E os apóstolos foram aqueles que aprenderam com Cristo. Então, notem, Cristo, os apóstolos, os 11 que haviam estado com Cristo, e mais Matias, que substituiu a Judas, Barnabé, Paulo, Timóteo, homens fiéis e idôneos, e transmitir a outros, até eu e você que estamos aqui, mais ou menos 2000 anos depois. O ensinamento que nós conservamos, que nós recebemos e transmitimos, é o ensinamento apostólico, que afirma que Jesus Cristo é o cabeça da igreja, é o Salvador do povo de Deus. Então, o dom de ensino, ele se confunde com a própria existência da igreja. Isso tem acontecido há 2000 anos e acontecerá até a volta de Cristo. Até que Jesus volte, esse dom estará muito presente na vida da igreja. Todos que estão aqui, eu não sei onde você nasceu, onde a maioria de vocês nasceu. Eu não sei a quais igrejas você pertenceu ou participou, mas eu tenho uma certeza: todos nós temos sido beneficiados pelo exercício do dom de ensino. Todos. Quando eu preparava a aula, eu me lembrei que a primeira pessoa que me impactou na igreja possuía esse dom. A minha mãe, ela foi convertida pela graça de Deus numa cruzada evangélica do pastor Batista Fanini, em São Luís do Maranhão, lá no início da década de 80. E a primeira igreja que nós frequentamos, por influência de um irmão dela que era dessa igreja, o irmão e a cunhada, a esposa do meu tio, foi a Igreja Cristã Evangélica, que é uma igreja, inclusive, muito forte na região de Goiás, tem, inclusive, um seminário dessa denominação. Pois bem, quando a minha mãe, num dia da semana, ia à igreja para aprender, para ser doutrinada, ser preparada para o batismo, eu a acompanhava e ia para uma sala onde havia uma jovem que me ensinava a palavra de Deus para mim e para outras crianças. Eu devia ter por volta de 7 anos de idade. Essa jovem se chamava Adélia. Pessoal, eu estou falando de uma situação que aconteceu lá por volta do ano 1983, 1984. Pois bem, uns 2 anos depois, foi aberta uma congregação da Igreja Presbiteriana no bairro onde nós morávamos, e aí nós passamos a frequentar a Igreja Presbiteriana. A Adélia foi a primeira pessoa que me ensinou a palavra de Deus. Há alguns anos eu me lembrei dela, mais exatamente no ano 2009, quando eu fui a São Luís do Maranhão, que na época eu morava em São Paulo, eu decidi ir atrás da Adélia. Haviam se passado pelo menos 25 anos que eu não via a Adélia e vice-versa. Enfim, consegui localizar a Adélia, expliquei para ela: olha, você não vai se lembrar de mim, muito provavelmente, mas eu fui seu aluno na igreja, e nós marcamos de nos encontrar, e o encontro foi um tanto especial. Primeiro porque nós nos encontramos num local, num centro comercial de um bairro de São Luís, mas tinha 25 anos que a gente não se via. E aí eu cheguei, fiquei esperando, né, e aí eu percebi que uma mulher estava parada no outro local, no outro ponto do mesmo local, ela parada, eu parado, né, aí ela veio até mim e perguntou: você é o Luciano? Eu falei: não, eu sou Marconi. Aí ela voltou para o lugar dela e continuou lá parada, e eu fiquei parado.
Aí, depois de um tempo, eu falei assim, você é a Adélia? Ela falou, sim. Eu falei, então, eu sou a pessoa que te ligou. E aí a gente se reencontrou, aquele encontro que deveria ter durado 1 hora, ela acabou mudando o compromisso dela, a gente ficou 3 horas, acabamos almoçando, foi um reencontro muito especial, e eu disse para ela, olha, eu quero louvar a Deus pela tua vida e te agradecer, e dizer que no Senhor o teu trabalho não foi em vão. Né? Aquilo que você transmitiu para mim, hoje eu sou pastor, e eu comunico, eu transmito às pessoas a palavra de Deus. Então, eu queria te agradecer, né, pelo investimento de tempo, de oração, de atenção à minha pessoa. Ela ficou muito impactada, muito comovida. Foi, de fato, uma situação muito especial. Isso que eu acabei de relatar, se você buscar aí no HD da sua memória, todos nós temos experiências semelhantes, todos nós fomos apresentados a Cristo por uma pessoa, e, eventualmente, essa mesma pessoa que nos levou a Cristo foi a pessoa que nos discipulou, ou talvez outras pessoas participaram do nosso crescimento na fé e te ajudaram a você se encontrar na vida da igreja. Então, note como é importante esse dom para a família da fé. Havendo dito isso, como introdução, em que consiste o dom de ensino? Aqui agora a gente começa a entrar no âmago, na essência, no coração da nossa aula, do nosso tema. Segundo Leslie Flynn, esse pastor batista que escreveu um excelente livro sobre os dons espirituais, o dom de ensino é a capacidade sobrenatural de ensinar e aplicar efetivamente a palavra de Deus. É a capacidade sobrenatural, não é natural, de ensinar e aplicar a verdade da palavra, efetivamente a verdade da palavra de Deus. Nessa definição, constam 4 elementos que devemos observar com redobrada ou maior atenção. Quais são esses elementos? Primeiro elemento, capacidade sobrenatural. Uma pessoa que reconhecidamente é excelente professora numa escola ou universidade, tem automaticamente o dom de ensino? Não, não necessariamente. Às vezes a gente leva a coisa por esse lado, sendo mais claro. A gente tem que compor o quadro de professores da igreja, ou outro ministério, ação social, diaconia, música. A gente tem uma pessoa na igreja que é músico, que inclusive ele toca na orquestra ou toca na noite. Então, lógica, ele já toca, ele no grupo de louvor, pá. Fulano e tal é professor na rede pública ou professora na rede pública, ensina para crianças há muitos anos, professor do departamento infantil. Fulano e tal é professor universitário, ele tem doutorado, professor universitário, vamos colocá-lo à frente da classe de adultos. Isso não quer dizer que vai funcionar bem, que vai dar samba. Por quê? Vejamos. Aqui eu vou retomar, relembrar, recapitular uma explicação, um tópico que a gente abordou numa aula introdutória a esse assunto. A gente tem que lembrar da diferença entre talentos ou aptidões naturais e dons espirituais. Uma coisa é um talento ou aptidão natural. Uma outra coisa é um dom espiritual. Pastor, seja mais claro, vou tentar. Notem aí na tabelinha, pode passar? Obrigado. O talento natural, a pessoa nasce com ele. Em algum momento, mas ela descobre. Tem gente que tem uma facilidade extraordinária para música, outros para cozinhar, outros para manualidades. A pessoa nasce com o talento natural. No caso do dom espiritual, esse dom é manifestado quando a pessoa se converte, tem a ver com o nascimento espiritual. Outra diferença, o talento ou aptidão natural é obra da graça comum de Deus, é a manifestação do Espírito Santo na criação, no mundo, porque não existe dádiva e dom perfeito que não venha do Pai das luzes. Então, todas as pessoas que têm talentos, capacidades naturais, isso é fruto da graça de Deus no mundo, é o que na teologia a gente chama de graça comum. O dom é graça especial.
está relacionado ao Espírito Santo. E somente aquele que é filho de Deus, que já teve um encontro pessoal com Jesus, ele é selado com o Espírito Santo e pode descobrir os seus dons. Outra coisa, o talento natural, ele opera na sociedade. O dom, a esfera de atuação do dom, da pessoa que tem um dom, no caso, o ministério, que é o exercício do dom, é a igreja, é a família da fé, é o povo de Deus. Outra diferença, a pessoa que tem um talento para o ensino, ou tem a formação, a capacidade pedagógica, ela pode desenvolver qualquer tema. Não é? Os professores, e principalmente professoras, nas escolas, dão aula de geografia, de ciências, de português, de matemática, às vezes até de inglês. A pessoa que tem um dom de ensino, ela vai comunicar o ensino bíblico, o conteúdo bíblico. Qual é o foco da pessoa que tem o talento, aptidão ou formação na área de ensino? Transmitir conhecimento. Colocou na escola a finalidade, aqui quase misturo, né? Funcionalidade com finalidade. A finalidade da escola é transmitir conhecimento aos nossos filhos, a fim de que eles passem no vestibular, passem nos concursos e sejam alguém na vida, é ou não é? A finalidade do dom espiritual, de que nesse ministério, não é somente transmitir conhecimento, é edificar para que as pessoas se santifiquem e se tornem cada vez mais parecidas a Jesus Cristo, nosso modelo de piedade. Dá para ter uma ideia? Ficou clara a diferença entre talento natural e dom espiritual? Ok, retomando aqui o assunto do dom de ensino, a docência é uma coisa, o dom de ensino é outra. Pode acontecer que o Espírito Santo conceda o dom de ensino a alguém que já trabalha na área do ensino. Tranquilo, melhor ainda, a pessoa vai ser bênção na igreja e fora dela. Só que isso não é uma equação, uma regra natural. Isso nem sempre acontece. É por isso que, às vezes, você pode convidar e colocar para dar aula na igreja uma pessoa que tem pós-doutorado em pedagogia, que o resultado não vai ser dos melhores, ou não vai ser extraordinário. E, às vezes, uma pessoa que nem a faculdade tem, mas, sendo portadora do dom, vai dar aula dela e Deus vai fazer proezas através daquela pessoa. Por quê? Porque tem a capacidade que é sobrenatural. O portador do dom do ensino é revestido pelo poder do Espírito Santo para abençoar e edificar vidas. Um exemplo da diferença entre docência, no geral, e dom de ensino é a atuação do próprio Senhor Jesus Cristo. Diz a Bíblia, em Marcos, todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque ele lhes ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Gente, os mestres da lei não eram quaisquer pessoas. Os fariseus tinham o costume de memorizar livros inteiros da Bíblia, principalmente livros do Pentateuco. Não estou falando de capítulos, mas sim de livros. Eram catedráticos, doutores, dominavam as Escrituras. Mas Jesus, quando ensinava, transmitia, além de conhecimento, graça. E as pessoas ficavam maravilhadas, encantadas com o ensino de Jesus. Percebem a diferença entre aquele que tem o dom e aquele que só tem a formação ou conhecimento? Um outro elemento que tem a ver ou está presente no dom de ensino é comunicação clara. Quem tem esse dom vai facilitar o aprendizado e não embolar o meio-campo, e não complicar as coisas. O pedagogo modelo é Jesus, que ensinava verdades profundas através de exemplos simples. Jesus passava do conhecido ao desconhecido, suas parábolas são ilustrações poderosas das verdades divinas. Quem possui o dom de ensino ilumina a mente das pessoas. Sua explicação faz com que coisas difíceis pareçam fáceis.
Aqui um exemplo bíblico de pessoas dotadas desse dom. A Bíblia diz em Atos que um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Portanto, Apolo era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Quando a Bíblia diz que uma pessoa era culta, ou é culta, e tem grande conhecimento das Escrituras, é porque realmente é assim, não é, gente? Logo, começou Apolo a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Se Apolo era culto e grande conhecedor das Escrituras, imaginem Priscila e Áquila, capazes de ensinar, de aprofundar o conhecimento de um homem que era culto e grande conhecedor das Escrituras. Priscila e Áquila certamente tinham o dom do ensino, porque foram capazes de mostrar com mais exatidão o caminho de Deus a Apolo, ou seja, mostraram coisas a Apolo que ele não tinha percebido até então. Por favor, pastor. Certo, obrigado. Vocês ouviram o que o pastor falou? Para a gente explicar ou aprofundar melhor essa questão do tornar o que é difícil fácil. Eu me lembrei da seguinte história, né? Numa empresa, numa indústria, certo? A máquina emperrou e aí parou a produção da fábrica. E aí foram atrás, né, de um mecânico. Porque o pessoal já havia quebrado a cabeça, revisado tudo da máquina, lido o manual, vários funcionários já tinham sido acionados e não conseguiram descobrir o problema da máquina para fazê-la voltar a funcionar e retomar a produção. E aí chamaram o mecânico, e o mecânico chegou lá e, com uma chave de fenda, em menos de 5 minutos, resolveu o problema. E aí perguntaram, quanto é seu serviço? R$10.000. 10 mil reais? O senhor não levou 5 minutos para resolver o problema? Falou, de fato, os 5 minutos custam R$10, mas o conhecimento para saber onde estava o problema e resolvê-lo, isso aí, vale R$9.990. Moral da história, as pessoas que têm o dom de ensino, elas têm a capacidade de facilitar o aprendizado, de iluminar a mente, de tornar temas, ou apresentar temas e assuntos difíceis para a maioria, assimiláveis, digeríveis, capazes de serem entendidos por pessoas que, inclusive, têm pouca instrução, pouco conhecimento. Jesus era um mestre nisso. Jesus dissertava, discorria sobre temas profundos do reino de Deus, de uma maneira que ele conseguia fazer com que aqueles para quem ele queria ensinar entendessem, e aqueles que não tinham nascido de novo e que eram filhos do inimigo, isso ficasse vendado, isso ficasse escondido dos olhos deles, porque Jesus tinha essa capacidade sobrenatural. Então, nós estamos falando do dom de ensino, que é uma das obras do Espírito Santo no meio da igreja. Felizmente, somos abençoados por Deus, temos o Espírito Santo, então temos ferramentas, condições de assimilar as verdades profundas da palavra de Deus, se nós seguimos a cartilha, o dever de casa. Então, já temos um professor dentro de nós, que é o Espírito Santo, mas Deus também dota pessoas na igreja para nos ajudar a entender temas que, mesmo com o Espírito Santo, não por imperfeição ou limitação do Espírito Santo, mas por causa da nossa condição pecadora,
Mesmo com o Espírito Santo, nós não vamos conseguir entender. Então, a pessoa que tem esse dom, como Jesus e vários apóstolos tiveram, tem essa facilidade de simplificar as coisas. Todos nós, eu acredito que já participamos de alguma situação que uma pessoa foi dar uma explicação, foi explicar algo ou comunicar algo, e, em vez de facilitar, complicou. Gerou mais o quê? Confusão e dúvida do que esclareceu. Quem tem o dom do ensino jamais vai passar por esse tipo de situação. Por quê? Porque o Espírito Santo vai usar essa pessoa para que as demais sejam edificadas, iluminadas, esclarecidas sobre esse assunto. Agora, se uma pessoa que não tem o dom do ensino for falar sobre o assunto, ela pode, inclusive, chegar a conseguir explicar, mas a caminhada, o processo vai ser muito mais difícil. Legal? Outro elemento é a aplicação efetiva. Já vimos que tem a ver com a capacidade sobrenatural, com a comunicação clara, e outro elemento que faz parte do dom de ensino é a aplicação efetiva. A que estamos nos referindo? A docência da pessoa que tem o dom de ensino vai além da entrega de informações. A gente não está simplesmente aqui, certo, querendo despejar conhecimento, transmitir informações. A pessoa que tem esse dom conduz os ouvintes à consagração espiritual, a se aproximarem mais de Cristo e sua vontade. Nesse processo de conduzir as pessoas à piedade, a aplicação é fundamental. É fundamental no ensino praticado na igreja. Pastor, o que é aplicação, pastor? Eu estou meio aí perdido. Aplicar é conectar a teoria à prática. É mostrar como a verdade impacta a nossa vida. É a ponte entre o texto bíblico. A Bíblia é palavra de Deus, mas é um documento histórico. Concordam comigo? Essa biblioteca que nós temos aqui demorou mais ou menos 1.600 anos para ser escrita. Se nós considerarmos os primeiros livros escritos por Moisés, o Pentateuco, até provavelmente o último, que foi Apocalipse, no final do primeiro século. São pelo menos 1.600 anos. Tem muita informação aqui, certo? O mundo bíblico, ele é muito diferente do mundo no qual nós estamos inseridos. Existe uma diferença de linguagem. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, o Novo Testamento em grego, nós falamos português. Existe uma diferença cultural. As mulheres vêm à igreja aqui e não usam véu na cabeça. Não tem a cabeça coberta. A gente aqui, o nosso cardápio, me foge o termo, não é cardápio, nossa dieta, os alimentos que nós comemos, vários dos alimentos que a Bíblia menciona são absolutamente novos ou estranhos para nós. Então, existe uma diferença linguística, existe uma diferença cultural, existe uma diferença temporal. A Bíblia relata situações de séculos antes de Cristo, e nós estamos aqui 2.000 anos depois de Cristo. O que é aplicação? É a ponte entre o mundo bíblico e o mundo onde os leitores estão inseridos. Eu vou dar exemplos e isso vai ficar mais claro. Uma aula ou sermão pode conter as melhores explicações e informações, mas sem boa aplicação não passará de conteúdo para o cérebro, informação para a mente. É preciso alcançar o coração, tocar na vontade e não somente no intelecto. Qual foi a reação das pessoas ao ouvirem o sermão de Pedro? Diz a Bíblia, lá em Atos. Quando ouviram isso, seus corações ficaram aflitos. E eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Ou seja, o sermão de Pedro levou essa audiência, esse público, a um dilema. O que a gente tem que fazer diante disso que foi revelado? Que Cristo é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. Naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Isto é, através do sermão de Pedro, não somente a mente das pessoas foi iluminada, mas o coração delas foi sensibilizado. Isso não quer dizer que todas as vezes que o evangelho for pregado de maneira fiel, as pessoas se converterão. Mas, necessariamente, a pregação do evangelho deve levar as pessoas a um dilema.
a aceitar ou a recusar a Cristo, mas jamais a ficarem indiferentes. Corpo de verdade. Esse é outro elemento importante, que faz parte, que está relacionado ao dom de ensino. Além da capacidade sobrenatural, da comunicação clara e da aplicação efetiva. Corpo de verdade tem a ver com o ensino global das Escrituras. Ou seja, a pessoa, quando é convertida pela graça de Deus, ela entende que Jesus é Salvador e aceita essa verdade. Mas esse é só o começo, isso é só o começo. Ela está num ponto do oceano, tem todo um oceano de conhecimento, de doutrina, que ela tem que navegar. Barnabé e Paulo tinham um dom de ensino. Diz a Bíblia que, por todo um ano, se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Se eles não tivessem o dom de ensino, eles não passariam do segundo mês, que o pessoal não aguentaria, ficariam sem público. Ali os crentes foram chamados, pela primeira vez, cristãos. O ensino deles foi tão impactante que a sociedade viu que aquelas pessoas eram parecidas com Jesus Cristo e as apelidaram de cristãos. Em Corinto, Paulo, diz a Bíblia, permaneceu 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. Em Éfeso, por 3 anos, Paulo jamais deixou de anunciar todo o desígnio de Deus. Nós, presbiterianos, normalmente nos lembramos do princípio de somente a Escritura, sola Scriptura. Mas existe um outro princípio que é toda a Escritura, tota Scriptura. Então, o que significa esse princípio? Conhecer a Bíblia na sua extensão, toda a Bíblia. Paulo anunciou todo o desígnio de Deus durante 3 anos. A gente mencionou a resposta das pessoas ao sermão de Pedro. Imediatamente após o registro de que quase 3.000 pessoas foram batizadas, Lucas, em Atos, nos diz o seguinte, antes de ler o versículo: sabem o que os cerca de 3.000 fizeram após serem batizados? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E essa porção da palavra de Deus, né, essa passagem termina com a seguinte declaração: enquanto isso, ou seja, enquanto perseveravam no estudo, na doutrina, na comunhão, nas orações, no partir do pão, o Senhor, dia a dia, acrescentava os que iam sendo salvos. Que coisa maravilhosa! Quem dá o crescimento é Deus, o Senhor. Quando? Uma vez por ano? Quando faz um impacto evangelístico, uma cruzada, uma EBF, um musical? Não, dia a dia, na vida natural da igreja, os que iam sendo salvos. Como era Deus que trazia? Deus já trazia os eleitos, as ovelhas, não trazia bode na linguagem bíblica, não trazia camelo, não trazia outro tipo de animal, trazia as ovelhas. Que coisa maravilhosa, esse crescimento realmente era de qualidade, não era somente numérico, mas era também qualitativo. Por quê? Porque Deus trazia os seus escolhidos para o seio da igreja. Portanto, o dom de ensino envolve capacidade sobrenatural, a influência do Espírito Santo, comunicação clara. Nosso Senhor nos ensina de forma clara. O Espírito Santo é chamado no Evangelho de João de Espírito da verdade. Aplicação efetiva, né, a pessoa que tem esse dom, ela mostra como se deve fazer a coisa e nos introduz nesse corpo de verdade que é a doutrina bíblica. Então, isso sobre o dom de ensino. Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo bem? Acordados ainda? Legal, vamos para a última parte, o último tópico da nossa aula. Quais são os erros que o possuidor deste dom deve evitar e perigos que ele pode enfrentar? O fato de uma pessoa ter um dom ou mais dons não quer dizer que ela está blindada, imune a tropeços, a vacilos. Tem que manter a vigilância.
A igreja de Corinto foi uma igreja grandemente abençoada por Deus, com toda sorte de dons espirituais, mas não tinha maturidade. Por isso que os dons não produziam edificação, mas confusão naquela igreja. Então, uma parte também interessante no nosso estudo é alertar, mencionar possíveis erros ou situações de risco que o exercício desse dom pode acarretar. Considerar negligentes aqueles que ensinam na igreja, mas que não possuem o dom. A pessoa que possui o dom de ensino pode considerar que são negligentes, que não se prepararam bem, aquelas pessoas que ensinam na igreja que não possuem esse dom. Irmãos e irmãs que são professores ou professoras na escola bíblica dominical, ou responsáveis pelo discipulado ou estudo bíblico, e que não têm esse dom, jamais terão a mesma eficácia daqueles que o possuem. Isso não quer dizer que essas pessoas não sejam usadas por Deus, que não possam fazer bem o trabalho, mas, obviamente, que elas não vão ter a mesma eficácia daquelas que têm o dom. O irmão abençoado ou a irmã abençoada que tem o dom de ensino não deve medir os outros a partir de si mesmo. Eu vou aqui resgatar algo que a gente falou no contexto do dom de evangelismo. A pessoa que tem um dom de evangelista, ela tem muita facilidade de apresentar Cristo aos incrédulos. E aí, um erro que pode acontecer é que ela julgue outros crentes como frios, como não apaixonados por Jesus. Por quê? Porque eles não têm a mesma facilidade. Mas espera aí, quem tem o dom é você, e não os demais. Não é que os demais não tenham a responsabilidade de pregar o evangelho, mas eles não farão isso com a mesma facilidade daquele que possui o dom de evangelista. A mesma lógica se aplica ao dom de ensino e aos demais dons espirituais. Tudo bem? Então, quem tem esse dom, cuidado, para não esperar daqueles que não possuem o dom o mesmo resultado, a mesma eficiência, a mesma habilidade nesse contexto, nessa área. Uma segunda situação, a pessoa que tem esse dom pode sentir-se desconfortável e muito incomodada quando presencia uma pessoa sem este dom dando aula, a ponto de perder o interesse de assistir à aula. Isso pode acontecer. Você vem à igreja e tem alguém ali que é professora do teu filho, ou mesmo da classe a qual você faz parte, que não tem esse dom. E você, que já fez parte de outra igreja, se lembra de pessoas que ensinavam com muita maestria, com muita habilidade, e aí você, meio que inconscientemente, fica fazendo comparações. Cuidado, para que isso não seja um empecilho para você vir à igreja. Fazer parte da igreja também implica lidar com essas situações. A igreja, aqui na terra, ela não é perfeita. E a gente tem que ser capaz de administrar essas situações e procurar ajudar, colaborar para que aquela pessoa que não tem o dom, ou que eventualmente tenha, mas não tenha condições de se preparar adequadamente, possa fazê-lo com esmero, cumprir com esmero o seu ministério. E aqui eu menciono 2 cuidados que devem existir por parte da igreja: de quem está embaixo na bancada e de quem está por cima do professor e dos alunos, ou seja, da liderança da igreja. Quem está embaixo na bancada tem que dar o melhor de si, tem que se preparar, tendo ou não tendo dom. Por quê? Porque vai transmitir a palavra do Senhor ao rebanho de Deus. Tem que dar o seu melhor. Normalmente a gente faz isso fora da igreja, no nosso trabalho. A gente, via de regra, procura oferecer aos nossos filhos em casa o melhor para eles. E por que na igreja a gente vai dar o resto, as sobras, as migalhas, o farelo? Por que não oferecer pão mesmo bom, de qualidade, quentinho, feito com amor? Então, quem está na bancada, quem dá aula tem que ter esse cuidado, quem está na bancada tem que ter paciência, tem que ter maturidade para não desanimar, e para não desanimar aqueles que estão
ao seu redor, e também quem está em cima, a liderança da igreja, porque cabe à liderança da igreja buscar no Senhor direção, sabedoria, para procurar identificar na igreja as pessoas que têm dons e distribuí-las nos respectivos ministérios. Por que esse assunto está sendo tratado aqui na igreja e a gente pensou na temática desse ano como liderança, cuidando uns dos outros? Porque a gente entende que esse assunto é um assunto pertinente à vida da congregação, que é de fundamental importância que os irmãos e irmãs descubram suas habilidades espirituais e se encaixem nos diferentes ministérios e contextos da igreja, para que, de fato, essa engrenagem funcione de maneira adequada, devidamente lubrificada pelo óleo do Espírito Santo. Do contrário, essa caminhada, essa participação na igreja, ela vai ser um pouco cansativa e desanimadora. Não é isso que a gente quer. A gente quer que esse seja um espaço agradável, edificante, onde vocês, os seus filhos, os nossos filhos, tenham prazer de vir e participar da vida da igreja. Então, é de fundamental importância que a liderança também busque identificar os talentos que estão aqui no meio do povo de Deus, os dons, nesse caso, para direcionar as pessoas para os seus respectivos ministérios. Frequentemente, decisões de filiar-se ou não a uma igreja são tomadas com base em pregadores ou em professores de estrutura de departamento infantil e de adolescente. Deixa eu ser mais claro sobre isso. Normalmente, quando uma família muda, né, de cidade, muda de estado, que Brasília aqui é a terra dos concursos, não é verdade? Antes de morar em Brasília, eu pensava que São Paulo era o lugar mais cosmopolita do Brasil, né, com gente de todos os lugares do Brasil, era o lugar mais representativo no sentido do Brasil, que eu morei durante 15 anos em São Paulo. Eu vim para Brasília, essa tese, esse meu achismo caiu por terra. Eu já encontrei em Brasília até gente do Acre. Eu achava que o Acre não existia. Tem até um irmão aí, o irmão do Acre não veio hoje, né? O irmão e a irmã, né? Tem um irmão aí, acho que é o Gustavo, né? Se depois ele assistir a gravação, vai se sentir ofendido. Não é nada pessoal não, tá, Gustavo? Mas aqui a gente encontra pessoas de todos os lugares. E, normalmente, qual é um elemento que o casal, e principalmente o casal que tem filhos, leva em consideração para ficar numa igreja? É o nível da pregação, meu amigo, é o nível da aula. Principalmente quem vem de um contexto onde, dominicalmente, semanalmente, comia capim verde fresquinho, de boa qualidade. Aí a pessoa chega na igreja, o sermão, mais ou menos, a aula deixa a desejar, o povo luta para não dormir. Aí ele vai, visita outra igreja, sermão, olha, deixa eu voltar no domingo, olha, manteve o nível, olha, 3 vezes já, aula aqui, olha aqui a qualidade do ensino, olha a preocupação dessa igreja com o departamento infantil, é aqui que eu vou ficar. Eu não estou dizendo que você tem que ter esse critério, eu só estou dizendo que normalmente acontece. Estou mentindo? Estou dourando a pílula? Pintando aqui um quadro irreal? Não, normalmente isso que acontece. Outro erro ou perigo, aquele que tem um dom, ele pode se empolgar tanto com a parte teórica, com os conceitos teológicos, querer explicar as minúcias, e não atentar para as ilustrações e aplicações. Irmãos, a parte mais difícil no preparo de uma aula ou sermão não é entender o significado do texto, da passagem bíblica. Não é. Porque há uma variedade de comentários bíblicos, léxicos, dicionários, sites, que te ajudam a entender o significado do texto bíblico. O desafio são as ilustrações, os exemplos, saber aplicar. Então, normalmente, quando a pessoa é seminarista, está no seminário ou está começando o ministério, né, os sermões, estudos e aulas têm muita informação e pouquinha aplicação. Por quê? Porque a cabeça está cheia de conceitos. Leva um tempo para a pessoa mudar a chave e perceber que, se ela não tiver boas aplicações, as aplicações são as janelas, te permitem conectar a teoria à prática, o mundo bíblico ao mundo exterior. Leva, normalmente, tempo para a pessoa perceber
que se ela não escolher ilustrações e aplicações corretas, esse conteúdo maravilhoso não vai servir muito, não. Vai ser, quando muito, informação interessante para o cérebro. O nó da questão são as ilustrações, exemplos e aplicações. Posso ilustrar? Por falar em ilustração, eu posso ilustrar? Vocês conhecem aquela história do pregador que pregou sobre o Salmo 23. Aí ele fez um estudo tremendo. Ele explicou as características geográficas, né, da região lá de Canaã, certo? As condições climáticas, certo? Ele falou das características da ovelha, de como um pastor cuida das ovelhas. Ele falou tudo que era possível falar sobre o contexto histórico, cultural, geográfico. Quando ele terminou o sermão, o pessoal ficou lá na Palestina, ficou lá em Israel antigo. Por quê? Porque ele não aplicou, ele não conectou com a realidade. Pastor, mas legal, e o Salmo 23? O que isso aí tem a ver com... Como é que eu vou lidar isso aí com meu filho? Eu estou enfrentando um drama lá em casa, porque o menino está muito rebelde, está muito teimoso. A gente fala 10 vezes, não faça isso, ou deixe de fazer isso, e ele 11 vezes ele quer fazer. Pastor, eu estou lidando com uma situação difícil no meu casamento. Pastor, tem uma pessoa no meu trabalho que é uma dor de cabeça. Eu estou a ponto de explodir. As pessoas querem princípios, querem saber como a mensagem do Evangelho as ajuda no enfrentamento dos dilemas, situações do dia a dia. Deve haver equilíbrio, deve haver, num sermão, estudo ou aula, informação, explicação, mas também o quê? Aplicação. Outra questão, aquela pessoa que tem um dom de ensino, ela tende a recusar um convite para ensinar, para dar uma aula ou pregar, porque o mesmo foi feito em cima da hora. Como ela gosta muito de estudar, ela tem prazer naquilo ali, ela precisa de tempo. E se um convite é feito em cima da hora, ela tem maior tentação a recusar, porque está em cima da hora. Ela não vai ter o tempo suficiente para se preparar. Então, também tem que ter cuidado com isso, para que isso não se transforme num obstáculo. Outro erro ou perigo, envaidecer-se. Quem ocupa aqui essa posição que eu estou ocupando, né, microfone, a atenção de vocês está toda em mim aqui, humanamente falando. Por isso é que Paulo fala, no contexto da preparação dos oficiais na igreja, dos presbíteros, não seja neófito, novo convertido, para não incorrer na condenação do diabo. Por que Satanás foi expulso da presença de Deus? Porque ele quis ser igual a Deus, se envaideceu, e Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, Deus expulsou Satanás e uma hoste de anjos da sua presença. Então, por isso é que, quando a gente for nomear alguém para um cargo, um posto na igreja, tem que ser alguém já com maturidade na fé, com uma caminhada. Por quê? Porque senão a pessoa pode se deslumbrar, pode se envaidecer. A pessoa que tem um dom de ensino, por ter facilidade em comunicar a verdade de Deus e sempre conseguir captar a atenção das pessoas, o possuidor deste dom pode desviar seus olhos de Cristo e inflar o ego. Ficar que nem um balão. O que um balão tem? Uma bexiga. Lá no Chile se diz globo. Ar. Vento. Tem mais do que vento. Todo dom carrega consigo o perigo de alimentar-se dos elogios humanos e não da fonte divina. Não apenas aqueles que têm um dom de ensino. Qualquer pessoa, qualquer crente que tenha um dom ou mais dons, corre o risco de olhar mais para a arquibancada, mais para a galera, do que para o alvo, que nesse caso é Cristo. Quem gosta de futebol e acompanha futebol sabe que uma das virtudes do Messi é que Messi não dribla em vão. Ele não fica dando firula. Ele dribla quando tem que driblar e sempre para fazer o gol. E tem jogador, não precisa dizer o nome, que o cara quer dar espetáculo para a torcida. E perde o foco. Qual é o foco? É fazer o gol para o time ganhar. Ele não joga pela equipe, ele quer ser a estrela. Aí não dá, né, meu amigo? O que Paulo... A igreja de Corinto, né, ficava uma competição na igreja de Corinto.
Era uma igreja que estava dividida em partidos, em panelinhas, em grupinhos. Uns diziam pertencer ao grupo de Paulo, outro ao grupo de Apolo, outro ao grupo de Pedro, outros se diziam super espirituais, porque diziam pertencer ao grupo de Cristo. E nessa situação absolutamente repreensível, reprovável, Paulo diz: quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Em outras palavras, vocês estão dando atenção, destacando os servos, os homens, quando, na realidade, o centro e o cabeça da igreja é o Senhor. Outro erro ou perigo, falar por si mesmo. Pessoa que dá aula, né, que tem um dom de ensino, que normalmente está diante do público, corre o risco, às vezes, se não se preparar bem, ou se não tiver a devida maturidade, de apresentar sua opinião ou escola, preferência teológica, como se fosse a verdade de Deus revelada na Bíblia. Tem que ter humildade, certo? Tem vários assuntos que, mesmo a nossa teologia, a nossa confessionalidade presbiteriana, nos apresenta como ideais e corretos, que, não vou dizer vários, mas alguns que a gente não tem como fechar a questão do ponto de vista bíblico. Eu vou dar exemplos para ser mais claro. A confissão de fé fala que o Papa é o anticristo. O Papa é o anticristo. Meus irmãos, quando a Bíblia foi escrita, nem existia papado. O papado é uma instituição que surge no 5º século da história da igreja, que é a prevalência ou predominância da autoridade do bispo de Roma sobre os demais patriarcas ou patriarcados, sobre Antioquia, na Síria, Alexandria, no Egito, Constantinopla, na atual Turquia, e Jerusalém. É possível que o Papa seja um anticristo? É. Mas aí eu, imbuído do espírito presbiteriano, vou mostrar na Bíblia que o Papa é anticristo? Para de ser tontinho, bobinho, rapaz. Isso quer dizer que os teólogos que escreveram a confissão de fé foram responsáveis? Não. Mas eles estavam inseridos num contexto. Qual era o contexto? Século XVII, Inglaterra. Eles estavam contra o catolicismo, por um lado, cuja figura principal era o Papa, e o anglicanismo, por outro, de um regime episcopal. Então, ali, exprimidos pelo catolicismo e pelo anglicanismo, eles foram levados a dizer que o Papa era o anticristo. Eu vou mudar o exemplo, se eu ainda não te convenci a respeito. Escatologia, doutrina do final dos tempos. Tem a corrente pré-milenista, a corrente amilenista, a corrente pós-milenista e tal. E cada corrente, cada posição busca textos bíblicos para respaldar a sua posição. Quando me perguntam qual é a sua posição, Jesus voltará. Jesus vem pela segunda vez. Amém, igreja? Então, a pessoa que não tem maturidade, às vezes ela está aqui diante do microfone, ela quer convencer as pessoas de posições teológicas específicas, certo? Que não estão suficientemente claras na Escritura. Nem todos os assuntos na Bíblia têm o mesmo nível de clareza. Então, a gente tem que ter esse cuidado para não confundir as coisas. Esse, por exemplo, foi o problema da maioria dos fariseus e escribas na época de Jesus. O que Jesus tem a nos dizer? O meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, do Pai, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. As redes sociais estão cheias de teólogos. Tem gente que ainda nem tirou as fraldas, rapaz, em termos de teologia, em termos de fé cristã. Ainda está engatinhando. Mas ali na rede social é um catedrático. Tem resposta para tudo. Gente, engoliu a razão do mundo. Não cabe em si mesma a pessoa. Você transborda de soberba, de jactância, de conhecimento que não edifica. 7º erro ou perigo. Achar que deve ter resposta para tudo. A gente já comentou isso de certa forma. Seja humilde e reconheça seus limites. Isso não vai lhe desmerecer. Então, vamos supor que a pessoa ela tem certeza que tem um dom de ensino, e a própria liderança da igreja reconhece nela esse dom. Isso quer dizer que a pessoa tem resposta para todas as perguntas? Não. Então, eventualmente, você pode estar dando uma aula, certo? E alguém lhe fazer uma pergunta para a qual você não havia refletido ou você não tem a resposta. Seja humilde.
Coloque as sandálias da humildade. Anote aí, olha, eu vou pesquisar sobre o assunto. Depois eu vou te dar uma resposta. E dê, se você promete, faça isso. Não se desmoralize. Tem muita gente que se desmoraliza e fala assim, a gente vai fazer uma reunião? Vai. Nunca faz. A gente se vê aí, um dia a gente toma um café. Nunca toma. Então, só fale aquilo que você pode cumprir. Eu me lembro do seu Biné, certo? Eu era pré-adolescente, na primeira congregação, depois que a gente saiu da Igreja Cristã Evangélica, né, a presbiteriana, a Igreja Presbiteriana abriu uma congregação no nosso bairro, a gente frequentou, e na fase ponto de pregação, nós nos reunimos na casa do seu Benedito e da dona Socorro. O seu Benedito dizia, era um senhor já de uns 70 anos, já está falecido, está na glória, ele dava o seguinte exemplo: se eu te emprestar R$1, colocando, né, na nossa época aqui, e você não me devolver R$1, no dia que você me pedir R$10, eu não vou te emprestar R$10, porque você não me pagou aquele real. Tem gente que você não escreve o que ela diz. Ela se atrapalha, se atropela no que ela promete, no que ela fala. Então, tem que ter cuidado, tem humildade, né? O próprio Paulo diz lá em Corinto, porque em parte conhece, em parte, somente Jesus tem toda a ciência e conhecimento. É claro que isso aqui a gente tem que saber entender. Certo? Se você é convidado para dar um módulo, para dar um curso, se você é professor de seminário, se é uma situação muito especial, você tem que dar o melhor de si para você estar ali afiado, na linguagem do futebol, na ponta dos cascos. Né? As pessoas vão viajar para ouvir você. Aí você diz, não, isso aí, essa parte eu não estudei, depois eu te mando o WhatsApp, não pega bem. Então, tem os contextos. Agora, aqui no caso da igreja, tem mais a irmandade, a camaradagem, a misericórdia, tem a ajuda dos universitários. Pastor, certo? Se o titular não lembrar, tem um auxiliar, se não o presbítero, vamos para o seminarista que está estudando, está mais, né, com a mente fresca. Mas vocês entenderam o ponto. Vamos lá, está terminando, gente. Não pense muito no almoço, não, porque senão a impaciência aumenta. Outro perigo ou risco: ensinar verdades eternas sem brilho nos olhos. É o perigo de banalizar o sagrado. A pessoa fala com tanta frequência sobre a Bíblia, da Bíblia, que ela corre o risco de fazer isso de forma mecânica. Pregue e ensine como se fosse a última vez. Que as pessoas percebam isso, essa paixão em você. Se comenta que na Inglaterra do século XVIII, um dia, o filósofo David Hume foi visto andando apressadamente nas ruas de Londres, Inglaterra. E o David Hume é um grande filósofo conhecido como o pai do ceticismo. Um homem que não cria em Deus. Um homem que, nos termos de hoje, seria um agnóstico. Ele é indiferente à existência de Deus. E aí, alguém o viu aí apressado. Senhor David Hume, para onde o senhor vai? Eu vou à igreja ouvir o Wycliffe pregar. O George Wycliffe. E aí a pessoa se espantou. Mas o senhor acredita no que o Wycliffe prega? Eu não, mas ele sim. Quer dizer, ele não estava interessado na verdade em si, mas ele ficava impressionado com a paixão que Wycliffe transmitia quando pregava o Evangelho. Então, faça isso com esmero, com amor. Outro erro, é o 9º, tá, pessoal? Aí a gente já termina no 10. Negligenciar o preparo da aula por confiar muito no fato de ter o dom de ensino. A pessoa tem um dom de ensino, ela já se acha que está pronta sempre. Isso aí não vai dar legal. Uma hora vai acabar o repertório de ilustrações, de exemplos, e as pessoas vão perceber. Então, se prepare no que diz respeito à preparação teórica, o estudo, e também não negligencie o preparo espiritual. Pedir a graça de Deus. Não é o que você vai falar, não é a sua capacidade que vai transformar as pessoas. É o poder de Deus. Certo? Até porque, se você tiver o dom, mas se você não tiver conectado com Deus, o dom pode ser uma arma. Né?
os melhores remédios em doses desproporcionais podem matar as pessoas. A pessoa tem um dom, é pregador, é pastor, é professor, é diácono, aí tem um dom de ajuda, de misericórdia, mas se ele não está em dia, não está em comunhão com Deus, ele pode usar o dom de maneira indevida, irresponsável, e, em vez de ajudar, ferir, prejudicar as pessoas. Quantos irmãos ou irmãs, seja no ministério de ensino ou música, têm se perdido no caminho, hein, gente? Pessoas que já estiveram sentadas ao lado de vocês, nesses mesmos bancos, que não estão mais aqui, que já foram bênção na vida da igreja, mas que se perderam na caminhada. Quantos pastores têm caído enfermos no campo de batalha? Porque, às vezes, estão tão preocupados em alimentar o rebanho e não alimentam a si mesmos, e não cuidam de suas famílias, de seus casamentos e seus filhos. Por isso que Paulo diz a Timóteo, tem cuidado de ti e da doutrina. Dirigir o carro com um tanque espiritual na reserva é um perigo, você pode ficar, o carro pode morrer no meio do caminho aí de noite, você fica num lugar perigoso, você e os que estão sob sua condução podem se acidentar. Último erro ou perigo, colocar mais esforço em conhecer os assuntos e preparar as aulas do que em viver o que se ensina, é também um risco. É muito mais fácil preparar uma aula e ensiná-la, transmiti-la, do que viver o conteúdo da aula. Então, não se esqueça que a verdade que você apresenta às pessoas, ela tem que ser também, primeiramente, verdade para você. Conclusão mesmo. Rapidinho. Normalmente, entre pessoas recém-convertidas, ainda não amadurecidas na fé, algumas delas querem estar em evidência e querem ocupar o posto de liderança de ensino na igreja. Eu conheci pelo menos uma pessoa assim, certo? A pessoa se converteu durante o ministério que Deus me confiou lá em São Paulo, mas era uma cruz adicional para mim, viu? Além daquela que eu tenho que carregar como qualquer cristão, não é? Tomar a cruz, negar a si mesmo, seguir a Cristo, era uma cruz adicional aquele irmão. E ele era doido para ser presbítero da igreja. De vez em quando eu falo com um pastor que me substituiu. Meu último ano de pastorado naquela igreja foi em 2013, ele assumiu a igreja em 2014. Falei, e aquele abençoado? Fala, tá do mesmo jeito que tu deixou aqui, viu? Dando trabalho para mim. Então, ele quer porque quer ser mestre, professor, influente na igreja. O que Tiago diz? Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Filosofia da mais pura que pode haver, ado, cada um no seu quadrado. Se você não tem esse dom, não queira ocupar esse posto, a não ser que as necessidades, as circunstâncias exijam que você vá para a chuva. Todos nós já participamos de igrejas, de contextos em que há carência de pessoas para a obra. Então, a gente é no laço, né? Laça ali quem pode, certo? E vai. Beleza, né? Quando você é convidado, quando as circunstâncias te empurram, as pessoas te chamam, não se negue para o serviço. Mas, se você não tem um dom e pode ficar na bancada, fique na bancada. Seja útil naquele ministério para o qual Deus lhe chamou. Sejamos bons alunos, bons aprendizes. Que a situação dos hebreus, né, aqueles que receberam a carta aos hebreus, não seja a nossa. Qual era a situação daqueles irmãos? Pois, com efeito, quando devieis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, quer dizer, das verdades de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Em outras palavras, vocês já deviam ser adultos. Pelo tempo que vocês levam na fé, essa era a situação dos que receberam a epístola aos hebreus. Vocês já deviam ser professores, mestres, mas vocês ainda não podem receber alimento sólido. É só leitinho, é o que a gente dá para beber. E tem necessidade de alguém ir e reforçar de novo. Que esse não seja o nosso caso, que essa não seja a nossa condição.
que esse tempo aqui seja realmente proveitoso, e a gente progrida, avance, prospere, que a gente consiga crescer na graça, no conhecimento, para estar mais habilitado ou mais habilitada para servir a Deus, ser instrumento de Deus na vida do seu povo, no contexto do reino. Louvemos a Deus, porque Ele não somente nos deu sua bendita palavra, mas também habilita pessoas para ensiná-la com eficiência. O que Paulo disse aos Coríntios? Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de quem? De Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. A Ele seja a glória. A Ele seja a glória. Irmãos, nesse exato momento, são 11h17, a gente tem tempo para uma pergunta. Alguém tem uma pergunta a fazer? Parece que não. Eu espero que o silêncio seja sinônimo de que o assunto foi entendido, e não que amedrontou, ou, ó, irmã, como é seu nome? Ah, irmã Ângela, parece outra pessoa, né? Espere aí só um pouquinho, porque você é tão especial, irmã Ângela, com essa transformação pela qual você passou, que o irmão está trazendo o microfone. Exatamente. Falei, Itamar, quem é essa aí, Itamar? Não, é a irmã. Por favor, minha irmã. Não é pergunta, não, mas assim, só uma colocação. O senhor falou sobre a pessoa não ter o dom do ensino e ficar na cadeira, né? Mas tem os outros dons aí que, assim, só para cutucar o povo, que pode trabalhar, né? Exercer. Certo. Por isso é que a gente está trabalhando, né, em doses homeopáticas, pouco a pouco, né, um dom por vez. Mas muito do que eu disse aqui sobre o dom de ensino se aplica aos demais dons, certo? Que vocês recebam essas aulas que nós temos dado aqui, não como um desestímulo, não como um dificultador, um empecilho para o serviço, para o trabalho. Essa não é a intenção. Desanimar, desestimular as pessoas. A intenção das aulas é colaborar para que os irmãos e irmãs consigam descobrir qual é o lugar ou os lugares que Deus estabeleceu para cada um de nós no contexto da igreja. Porque se nós ocuparmos os postos, os lugares que Deus reservou para nós, essa igreja vai bombar. Assim, a gente vai conseguir alcançar, a gente vai conseguir ser muito mais usado por Deus do que já temos sido. Certo? Então, em que contexto, em que sentido você deve ficar na bancada? É uma linguagem bem popular, né, bem coloquial. Se essa não é a sua praia, fique sentado e dê oportunidade para outras pessoas que têm esse dom ou esse chamado desenvolver esse ministério. Agora, se acontecer de nós não termos pessoas, né, com o dom de misericórdia, com o dom de governo, ou que não tenham descoberto ainda os dons, se apresente. Chegue ao pastor, aos presbíteros, ao pessoal da junta diaconal, ao pessoal do departamento infantil, certo? Ao pessoal aí da parte de ensinação, né, e da peça, do musical. Como eu posso ajudar? Em que eu posso ser útil? Sempre tem espaço para o trabalho. A seara é enorme, poucos são os trabalhadores. Sempre há espaço para colaborar. Mas, se pudermos colaborar nos postos, nas funções que Deus reservou para nós, melhor ainda. Essa é a ideia, esse é o espírito. Desculpa? Que gosta muito do? Ah, entendi. Aí também é outro problema, né? Ela falou que tem gente que gosta muito do banco. Então, quer dizer, um problema é querer estar num lugar que não é o que Deus planejou idealmente para você. Outra coisa é se acomodar e gostar muito da cama ou do banco, ficar sempre sentado, deitado em berço esplêndido. Certo? Deus não nos chamou para ser ociosos, preguiçosos, para ficar na arquibancada vendo 22 jogadores correrem atrás da bola. Né? Aqui há trabalho, há ministério, há
muita coisa para ser feita, todos somos importantes, certo? Então, também é um risco, né? Nós nos transformamos em consumidores. A gente vira a igreja simplesmente para, sabe, hipopótamo com a boca aberta no lago, certo? Somente receber, certo? É aquele crente que tem uma cabeça enorme, cheia de conhecimento, e o corpo é raquítico. Por quê? Porque não pratica, não exercita, não traduz isso, né, em serviço aos fiéis. Então, esse é um outro perigo. Vamos colocar em pé e orar? Senhor, não é por nós. Sempre foi, é e será pela Tua graça. Ajuda-nos, ó Deus, a encontrar, se ainda não temos encontrado, o lugar, a função, o ministério, o dom ou os dons que o Senhor reservou para nós no contexto do Teu reino. Para aqueles, ó Deus, ou aquelas que já encontraram, que eles renovem suas forças no Senhor, se animem espiritualmente para ser verdadeiros instrumentos da Tua graça no mundo. Porque, às vezes, ó Deus, as pedras, as dificuldades, os tropeços, as feridas geram traumas, e, por vezes, os traumas podem nos paralisar e impedir que avancemos. Podem impedir que coloquemos aos Teus pés aquelas habilidades que foram dadas pelo próprio Senhor. Que sejamos encontrados fiéis, Senhor, na Tua presença, administradores fiéis. Então, abençoa, te pedimos, aqueles que ainda não descobriram os seus dons e aqueles que já descobriram, para que os exercitem, os exerçam na dependência do Teu poder para a glória do Teu nome. Dá-nos um bom domingo, permita que estejamos mais tarde de volta à Tua casa, é o que nós te pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Amém.